Tá entendendo? Em meio aos animais que estavam adorando aquele que estava sentado no trono, em meio aos anciões que estavam adorando aquele que estava sentado no trono, então João relata que viu este cordeiro, e veio este cordeiro, ó, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem tomou o livro? O cordeiro. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo. Quando um texto bíblico lá do Antigo Testamento é aplicado a outro personagem no Novo Testamento, isso não quer dizer que ambos são a mesma pessoa. Por exemplo, Ezequiel é chamado de filho do homem no Antigo Testamento. Jesus é chamado de filho do homem no Novo Testamento. Segundo a sua regra gramatical, que eu não sei de onde você tirou, Jesus agora é Ezequiel, porque ambos recebem o mesmo título, filho do homem. Tem vários textos na Bíblia que é aplicado a Salomão, como por exemplo o livro de Hebreus, que nós estamos lendo aqui, capítulo 1, onde diz: o teu trono, ó Deus, subsiste sobre o céu. Ali é aplicado a Salomão. E agora o escritor de Hebreus está aplicando a Jesus. Segundo a sua regrazinha, Pentagrama. João vai lá, pega esses salmos e aplica ali, em Apocalipse 5, verso 8. E cantaram-lhe um novo cântico. Se falar que não é adoração ali, vai pegar pesado pra você, viu, Adriano? Apocalipse 5, verso 13 e 14. O Pai e o Filho está sendo adorado, e a Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam dados a bênção, a honra, a glória e a ação de graças, tudo no singular, não as bênçãos, as glórias, tudo no singular, para já quebrar o argumento que você vai trazer ali, que está no singular, né, e adorar, e vai falar. E os 4 seres viventes se prostraram e adoraram. Adoraram a quem? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Acabou, Adriano. Apocalipse 22, verso 3, fala: e o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Ali, o contexto é um sujeito composto. o que não se deve ser deixado de lado, né? Quando a palavra proskinel é usada, tem que ver o contexto. E todos os textos que aparecem essa palavra sendo aplicada para Jesus, o motivo nunca é pelo fato dele ser Deus, que é exatamente o que o João está explicando. Os magos lá que foram visitar Jesus Cristo, lá eles chegaram perguntando assim: onde está o rei dos judeus? Eles não chegaram perguntando: cadê o Deus dos judeus? Na cabeça deles, eles estavam homenageando o rei dos judeus. Aí o que eles fizeram? Proskinel. Eles prestaram homenagem. Na Bíblia dos Trinitários, para defender que Cristo deve ser adorado, eles aproveitaram-se da polissemia da palavra e colocaram a palavra. Recebeu a adoração simplesmente porque o Eterno estava do lado. Eu preciso resolver essa questão do texto de Hebreus que diz que os anjos de Deus, sendo seres superiores em poder a nós, adorem a ele. Boa noite, Edson. Então tem que ver o contexto ali, que nem, ó, algumas bíblias, né, só pra você ter uma ideia, ó, você vê como que é um erro ali, né, os trinitários colocaram ali para defender a sua crença, mas é um erro muito grande. É aquela parte ali que os astrólogos ou os magos, né, vão à casa de José lá quando Jesus nasceu, né, chegam lá na casa lá e algumas bíblias falam que eles se prostraram e adoraram, né, algumas bíblias. Completamente errado. Os astrólogos, eles tinham outras crenças, né? Eles não prostraram ali para adorar Jesus ali. Ali foi uma referência ali que houve naquela ocasião ali, até porque eles não adoraram a Jesus ali. Algumas bíblias colocam como adorar, né? E isso é um grande erro. Né? Ele era um astrólogo, era um mago. Pede aí, Adriano, para subir.
só é adoração quando é lado depois de pípito. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar João 4, né, que lá só aparece prosquinel, e não aparece nenhuma vez a palavra pípito lá, e vamos jogar fora, né, vamos jogar fora. Lá só aparece prosquinel, 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 né, e vamos botar homenagem agora lá, então acabou. Então agora o pai procura os homenageadores, os elogiadores, né, vão todo mundo lá. Agora não pode mais adorar o pai, agora é só elogiar o pai. Não vamos tirar isso aí de lá, né? Mas tudo bem, agora cortando a brincadeira aqui, né? Já refutando essa ideia de que a adoração no prosquenel só é depois de pípito, né? Vamos para Hebreus 1:6. Hebreus 1:6 e 7. Eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aquele que tu enviaste Jesus Cristo. Quem que é esse, ó? Minha pergunta é simples. Quem é esse Deus aqui que envia Jesus? Você falou que Jesus é Jeová. Então, quem seria esse daqui, esse Deus aqui? Vai lá, pode entrar já respondendo. Aqui é rápido. Ô, irmão Baruch, eu não irei responder porque o meu debate é com o Adriano. Não, vai fugir? Eu já falei que eu não vou responder essa pergunta, cara. Eu não tô É fugindo. lógico que você não vai responder porque não tem resposta, cara. É lógico que você vai responder. Eu sei que você não vai Vou passar responder. para Adriano. Pode ficar à vontade, Adriano. Passa aí, eu quero que o Adriano me responda. Adriano, Todo seu, pode Filipenses ficar à 2, vontade. Filipenses 2, versículo 10 e 11, uma citação de Isaías 45:23, né? Lá claramente aplicado o tetagrama, igual diz a Bíblia Peshitta, que coloca ali Maria. É que eu sigo a Bíblia. Então, o que tiver aqui na Bíblia é o que eu vou seguir. Porque ele tá falando que Jesus é um anjo. Só que os anjos, eles tinham funções lá no céu. Como todos sabem que existem os querubins, os serafins, enfim. E o anjo de guerra que todo mundo conhece, que é o arcanjo Miguel. Eu acredito e creio nisso. Só que Jesus, ele não é um anjo. Jesus, eu bato na tecla assim, que Jesus, ele é Deus. Porque lá em João 17, no capítulo 5, a própria palavra de Deus diz que e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E aí, Adriano? Né? Porque, infelizmente, eu não aceito, eu não compactuo e eu não me conformo. Você disse que Jesus veio para estabelecer um padrão, para que nós possamos seguir esse padrão. Engraçado, se você realmente acredita no que você falou, você não segue o que você disse. Porque o padrão que Cristo deixou foi adorar somente o Pai. Jesus não adorava o Jesus Deus. Segundo, o padrão que Cristo deixou envolve orar somente ao Pai, adorar o Pai, orar ao Pai, obedecer ao Pai, enaltecer a vontade do Pai, seguir as ordens do Pai, ser obediente ao Pai. Então, você não está seguindo esse padrão, porque você supostamente segue a vontade do Pai, mas também obedece, adora a Jesus Cristo. Aliás, no caso, né? Segundo você adora o Pai e adora também Jesus, sendo que nunca saiu da boca de Jesus uma ordem dizendo para alguém adorar a Ele. Até porque o tipo de adoração que ele recebeu era simplesmente igual àquela que as autoridades da época recebiam. Que é importante a pessoa ela se apegar ao que está escrito. As interpretações do texto, elas fazem com que você possa criar qualquer coisa que você quiser. Eu vou te dar um exemplo, Augusto. O apóstolo Paulo disse que ele não estava debaixo de lei. E depois ele falou que estava roubando as igrejas. Então, se eu pegar esses dois textos e usar a técnica de interpretação que você usa, que, com todo respeito, é ridícula, eu vou transformar o apóstolo Paulo num ladrão, uma vez que ele não estava debaixo de lei e que roubava as igrejas. Então, é muito importante termos cuidado com aquilo que nós analisamos da Bíblia. O próprio apóstolo Paulo diz que o jeito certo de você entender as Escrituras é comparando palavras espirituais com textos espirituais. E ele
Ele mesmo, apóstolo Paulo, quando ele pregava para provar, olha que interessante, em Atos capítulo 15 ou 17, Paulo... Glória a Deus. Ah, veja bem, se Jesus ele é uma criatura, como os testemunhas de Jeová eles afirmam, né? Porque toda a criação está adorando a Jesus, né? O Cordeiro, junto com o Pai. Veja bem que essa expressão toda criatura exclui Jesus da criação, pois ele é adorado por toda a criatura, incluindo os seres celestiais. Se a gente vê lá em Hebreus, né, capítulo 1, verso 6, Deus ordena que os anjos adorem a Jesus, né? E novamente, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz todos os anjos de Deus o adorem, né? Então, a quem os anjos devem adorar, de acordo com a Bíblia? Apenas a Deus, né? Apocalipse 22, verso 8 e 9 fala isso. Então, se Deus ordena a adoração de Jesus, isso não prova que Jesus é Deus também, né? Mais um questionamento aí. O que acontece? Os testemunhos de Jeová, eles utilizam muito a questão ali dessa tradução do Novo Mundo. Eles alteram muitas palavras importantes, como substituir a palavra adorar por prestar homenagem em relação a Jesus. Mas ali em Apocalipse 5,